consegue me ouvir bem, né? Sim. Professor de educação física, né? A pessoa tem que ouvir bem. Então, como eu estava falando, agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar participando também de uma atividade que tem um tema tão interessante, né? Então, contemporâneo. A gente vai falar aqui de muitos aspectos que são contemporâneos, né? Que são atuais, que são necessários. Por isso que eu agradeço ao Agil, que me fez o convite, né? Por participar. E, então, nessa sequência, a gente vai ouvir a apresentação e logo depois a gente vai poder mediar com o Dr. Luiz e com a professora André esses dois aspectos, ou esses dois temas que são relacionados à bicicleta aqui hoje à tarde, que é tanto a parte do patrimônio cultural como a questão relacionada à saúde, né? A bicicleta como mediador, né, desses dois temas. Então a gente vai poder ouvir. Mas agora a gente vai ver a apresentação. E a bicicleta elétrica, ela, não sei se vocês conhecem, mas acho que todo mundo conhece a bicicleta convencional. Ela faz o intermédio de levar as pessoas a pequenas e médias distâncias, facilitando para quem vai a pé e até facilitando para quem vai de carro, visto que o carro também você tem problemas com estacionamento, você tem problemas. Quem vai de ônibus ainda é mais complicado, porque muitas vezes o ônibus nem passa pelos locais que ele quer percorrer, o que ele precisa ir, seja a lazer, seja a trabalho, aos estudos. Então a bicicleta elétrica, ela tem uma vantagem, que é fazer com que você tenha condições de ter um acréscimo de potência além da sua força pessoal. Então, a bicicleta elétrica ela pode fazer com que as diferenças diminuam. Por exemplo, eu pego o professor Luiz aqui, ele é já ciclista, ele já está, né? E ele é um amigo que não tem tanta habilidade de andar, e ela quer acompanhar ele. Então, a bicicleta elétrica pode colocar essa potência que ela não tem, que ela não está acostumada, principalmente para iniciantes, para poder acompanhar um grupo mais profissional. Essa é uma das vantagens da bicicleta elétrica. E já começando o histórico, a primeira bicicleta elétrica já tem um tempo bom. Do fim do século XIX. Fim do século XIX é 1880, 1890 aí, que eles criam a primeira bicicleta com uma bateria do tamanho do mundo, igual aqueles computadores que a gente já estudou bastante, eu acho que é muito estudado, né? Tinha uma sala inteira com um computador que fazia os cálculos de uma calculadora. Veja só. Então a bicicleta também passa por esse amadurecimento. Por quê? Porque a tecnologia vai aumentando, então você vai diminuindo o tamanho, diminuindo o peso e aumentando a potência das coisas. Na bicicleta aconteceu a mesma coisa. O que mais inovou na bicicleta, no período que aconteceu a primeira bicicleta elétrica, foi a bateria. O motor é praticamente o mesmo que se tinha na antiguidade. O motor é muito parecido, nós não tivemos grandes evoluções no sistema de motor elétrico. Mas no quesito bateria, nós tivemos já uma amplitude grande de gerações de baterias, e hoje nós estamos com a bateria de lítio, que é a mais top, e que essa bateria tem assim 100 vezes melhor rendimento do que essa bateria, se for computar potência, peso e durabilidade. Então, colegas, essa bateria aqui tinha 10 volts, ou seja, um carro hoje tem uma bateria de 12 volts, e ela tinha 100 amperes. Um carro hoje, uma bateria normal, aquelas quadradinhas pequenininhas assim, que fica no motor, no cabo do carro, normalmente tem 60 amperes. Então, você tem uma noção de como era difícil andar de bicicleta naquela época. Eu acho que você pagava para levar o peso da bateria. E, bom, com essa evolução, nós tivemos agora, nesse momento que vivemos, vários modelos de bicicleta. Eu chamo a atenção de vocês que quem quiser uma bicicleta, faça um estudo, porque o perfil da pessoa necessita de uma bicicleta específica. Para você ter um rendimento adequado, você tem que entender. Porque tem bicicletas dobráveis, tem bicicletas de alta performance como essa aqui. Isso aqui é para corredor. Isso aqui é pessoas que já estão acostumadas. Aqui é para Ramirim. Ele quer ir aqui a São José do Friburgo, desenvolvendo o mesmo gasto de energia. Então ele pega uma bicicleta de alta performance e vai fazer com que ele tenha um aumento de velocidade média e uma potência explosiva que ele já está acostumado a gastar, que ele quer desenvolver um passeio mais longo. E tem a mais convencional. Essa aqui é o modelo mais simplesinho, que você pode fazer até uma adaptação na sua bicicleta comprando um kit de bicicleta. Eu recomendo. Quem quiser montar a sua bicicleta, primeiro você tem que fazer a pergunta: para que eu quero a bicicleta? E aí depois dessa pergunta, fazer um estudo do motor, bateria e o controlador que vai fazer essa conexão. Por exemplo, uma bicicleta com cadeirante,
é diferente de uma bicicleta para uma pessoa de alta performance. Por quê? Porque essas três periféricos, esses três instrumentos da bicicleta vão ser alterados, as características para poder atender cada uma das suas. Então, estou dizendo, motor, bateria e controlador central. Esses controladores periféricos são acelerador, freio, quando você freia, interrompe a aceleração, são coisas que são importantes na bicicleta, mas que não são determinantes para o bom desempenho da bicicleta. Bom, uma coisa que eu vou colocar aqui na bateria, eu acho que é muito importante vocês entenderem uma situação. A bicicleta elétrica parece que nos traz uma conexão da sua respiração com o mundo que você vive. Se você, não sei se vocês têm conhecimento, mas no carro, se você acelerar demais, você faz ele afogar. Ele vai gastar muito e render pouco. Se você acelera menos, ele não consegue subir o morro. Então você tem que saber o tempo, o time, para acelerar a quantidade que é necessário para você fazer uma determinada travessia, né? Na bicicleta, isso é mais preciso ainda. Então, se você acelerar demais, é a mesma coisa que você fechar um curvo. Se você colocar lá na parede aqui e acelerar assim, você vai fechar um curto-circuito e você vai danificar a bicicleta, principalmente a bateria. Então, eu faço questão de deixar isso para vocês claro, porque quando vocês pegarem uma bicicleta elétrica, vocês têm que entender do que vocês estão utilizando. Então, quais os benefícios da bicicleta comum? Todo mundo sabe. Prática do exercício, melhora as taxas de glicose, colesterol, não polui o planeta, ou polui muito menos. Por exemplo, eu tenho uma bicicleta elétrica 1 ano e meio. Eu fiz as contas, só vindo aqui para o IFRN, que eu moro lá em Óculos, eu já economizei, se eu viesse de moto, em torno de 500 litros de gasolina. Então ela polui menos. E as baterias que eu montei na minha bicicleta, eu peguei baterias velhas de computador, de notebook e netbook. Então, se fosse uma bateria nova, ela teria muito mais rendimento do que a mim, no sentido que eu já fiz um backup. Eu estou falando 1 ano e meio, que é um período que eu fiz um backup. Eu desmontei ela e coloquei umas células novas, mas não precisei trocar todas. E eu economizei 500 litros se eu andasse de moto, 1.500 litros se eu viesse de carro, e mais de R$2.000 se eu viesse de ônibus. Isso sem contar que às vezes eu venho aqui, passo no Alecrim, venho para cá, vou nas obras, passo no centro, né? Então eu posso parar em vários pontos diferentes. Se fosse vir de ônibus, não teria tanta facilidade para esse trajeto, né? Então, pessoal, vamos lá. É o financeiro que eu já adiantei para vocês aqui. Falando sério, isso é o mínimo que eu economizei. Então, qualquer um de nós pode economizar sim uma bateria reutilizada. Que inclusive quando eu for destinado para o lixo, vamos para os resíduos retornáveis, que você é obrigado a mandar de volta para a empresa fazer reciclagem. Essas baterias, quando elas forem para o lixo, se forem bem destinadas, elas vão fazer outras baterias no futuro. O lazer é muito importante. Nós temos uma vida de correria. Eu tenho moto, e quando eu venho de moto, eu não vejo a paisagem. Quando eu venho de bicicleta, eu vejo toda a paisagem. Eu escuto os cantos dos passarinhos, eu escuto o som, que muitas vezes é agradável. E a gente tem que colocar isso como uma coisa boa na nossa vida. Você ocupa o espaço público. O espaço público, normalmente, ele está todo deteriorado, mas você percebe que não é só deteriorização. Tem muitas flores, tem muitas abelhas. Outro dia eu peguei uma árvore cheia de abelhas polinizando ali em Ponta Negra. E pode ter tempo para você fazer aquele grande tempo propósito que vai fazer com que a gente enfrente um dos maiores problemas, que o professor vai falar um pouquinho mais, que o doutor Luiz vai falar um pouquinho mais que eu, que é a questão da depressão, essa série de problemas que nos afetam hoje em dia na nossa história. Bom, a legislação é outra coisa que a gente tem que estudar. Inclusive, nós temos que fazer grupos temáticos de acompanhar Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa e Câmara dos Deputados e Senado, porque se fazem uma boa legislação, a gente tem uma tranquilidade. Hoje está uma bagunça. Eu compro a moto, eu emplaco, não emplaco, não sei se eu tenho que emplacar, guarda pega, leva preso, então é uma bagunça. Então eu quero dizer para vocês hoje que a legislação é uma das coisas mais importantes que nós vamos ter, que se amamos a bicicleta e queremos bicicleta elétrica como contribuição. Na China, por exemplo, 20% dos veículos, inclusive ônibus, já são elétricos. Na Europa está uma onda. Nos centros urbanos tem muitas cidades que é proibido entrar no carro, porque a poluição lá está grande, né? Então, já tem só uma dica: se você importar alguma coisa e não tiver esse VIV, base índice veicular, você não consegue emplacar ela.
Só que na legislação diz que todo veículo que anda pela via tem que ter placa. Então você comprou um brinquedo e você não vai poder andar na rua, que muitas vezes acontece. Então é muito atenção na hora de comprar para saber como é que está a legislação. E a legislação mudou. De 2019 para cá mudou 3 vezes. Bom, eu quero convidar todos vocês a melhorar a vida. Eu melhorei a minha vida. Professores e alunos que aqui estão comigo sabem que eu venho quase todo dia de bicicleta. Não canso, não fico estressado, dá tranquilidade, a saúde em dia. E eu quero convidar vocês para ver essa, não são só essas, eu estou fazendo uma propaganda. Essas são inúmeras propagandas que a gente pode adentrar e ter a vida melhorada. E é isso que eu queria passar para o professor Augusto aí, para a gente poder dar sequência. Eu aproveito e passo também, aproveito e passo a bola para o doutor Luiz, né? Vai falar um pouco saúde, do tema tão importante, né? Que a gente acaba de ver um pouco na apresentação de Gil. O doutor Luiz vai poder aprofundar um pouquinho mais. Boa tarde, gente. É um prazer enorme estar contribuindo aí com vocês nesse tema importante, né? Bicicleta de saúde, né? Mais saúde. Agradecer o convite dos organizadores, essa oportunidade, né? Dando parabéns aí, né? Por esse evento, né? E a Organização Mundial de Saúde, a Organização das Nações Unidas, né? Disse, né? Que a bicicleta é um meio de transporte sustentável, né? Simples, acessível, confiável e ecologicamente correto, né? Foi colocado aí no Gil, né? Assim, a gente foi verificar que realmente a gente sabe, né, que as baterias, né, as bicicletas, né, vai muito bem deles, né, do que um automóvel, moto, né, que são veículos de combustão interna, né, poluem muito ambiente. As baterias não poluem, mas muito menos, né, porque elas ainda são reaproveitadas, né. E a bicicleta está inserida em várias esferas, né, nas esferas econômicas, né, você sabe que muita gente vive, vai ao trabalho na bicicleta, usa a bicicleta como meio de adquirir seu sustento, né? Tem as esferas culturais, né? A gente sabe que no Nordeste é o principal meio de transporte, né? Principalmente naquelas locais mais remotos, né? Do Nordeste, né? A bicicleta é um bom meio de transporte, né? A China, né? Culturalmente, ela também é um país que vivencia também se usa muito a bicicleta, porque realmente a população é enorme, né? Imagine 1 milhão de pessoas andando em carro, sei lá, precisando de transporte público, né? Então, a bicicleta é um grande meio de transporte lá na China, mas ultimamente, infelizmente, tem se reduzido, porque a acessibilidade da tecnologia, o pessoal está trocando a bicicleta por tipo de automóvel, todo tipo de transporte, né? E a parte social, a esfera social, né, que é a bicicleta meio, né, de interação social, de conhecer novas pessoas, né, e isso faz o bem, né, na saúde do modo geral. Então, eu dei uma recapitulada aí nos estudos clínicos, né, aqui no Brasil, tem poucos, né, assim, eu estava lendo um artigo e são poucos estudos que, né, tem poucos artigos sobre bicicleta, né, assim, se você comparar com os outros países, né? E, assim, há muitos artigos internacionais falando do benefício da bicicleta em relação à saúde, mas é preciso mais estudos locais, né? A população local para fazer uma apanhada aí em relação aos benefícios da bicicleta, para a saúde da pessoa a nível local, né? Então, assim, os estudos mostram que benefícios sociais, como já mencionou, a questão de menos tempo perdido com ônibus, né, para ir ao trabalho, estacionamento mais fácil, poluir menos, né? Tem os benefícios da saúde, ajuda a emagrecer, perder peso, controle das taxas, né? Das doenças crônicas, né? Os trabalhos mostram que a redução dos índices glicêmicos, né? Assim, controlando a diabetes, controlando a dislipidemia, né? Tem a questão do bem-estar, né? Que a bicicleta proporciona, e artigos, né, demonstram a eficácia, né, da atividade física da bicicleta para diminuir índice de depressão, para ajudar no tratamento, né, da depressão, da ansiedade, né, e dependendo da intensidade dessas doenças, pode ser até o primeiro meio a conseguir tratar essa doença através da atividade física, dependendo da gravidade, né.
melhora a cognição, então a pessoa fica mais bom para quem tem TDAH, déficit cognitivo, assim, déficit de atenção, né? A pessoa fica mais atenta, bom para idoso, né? Porque você tem uma melhor circulação cerebral e assim vai, né? Tem a questão do melhorar o fôlego, né? Eu me lembro uma vez que quando eu nadava, se eu desse assim, se eu jogasse uma bola, não sentia. Aí parei de nadar, né? Para ver como é que a atividade física é importante, né? Atividade aeróbica. Aí eu parei de nadar e fui jogar uma pelada, depois eu não aguentava, né? Daqui para ali, né? Então, assim, a atividade física, ela assim, tem demonstrado, né? Porque ela melhora o funcionamento cardiovascular, e a questão da respiratória, né? Então, você tem envelhecimento saudável, controle da pressão arterial, dessas coisas que a gente já falou, asma, né? Também, atividades esportivas, né? Demonstrado controlar a coordenação motora e o melhor da vida sexual, porque justamente melhora a oxigenação, a vascularização dos órgãos genitais, né? Melhora a satisfação, a pessoa fica bem, bem-estar. Outra, para mim, tem uma bicicleta, né? E eu me lembro que em 2009, quando eu fazia residência, na especialização, eu pedalava, né, lá ali na Rota do Sol, rapaz, assim, de manhã cedo. E aí você sente, assim, um ânimo, assim, durante o dia, você fica com energia, assim. E eu percebia isso, né, assim, bem-estar, né, dá outra vida, né, assim, ao seu dia, né. E quando eu não ia, né, no dia que eu não ia, podia até você sentia, né, assim, uma coisa mais... que você sentia diferença, né. Justamente porque a produção de serotonina, endorfinas, né? Então, assim, hormônios do prazer, né? Na satisfação, do sentimento, né? Hoje em dia não sabia dessa especialidade de psiquiatria esportiva, né? Que ela está, acho que você mais lá fora, né? Aqui no Brasil não tem como falar. Então, lendo, né? Nós temos que falar de psiquiatria esportiva, né? É uma subespecialidade aí que tende a crescer, né? E utiliza, né? Meios de esporte para tratar certas doenças, né? E a atividade física facilita, né? O sedentarismo facilita os transtornos mentais. Então, quando eu estou com um paciente tratando, eu vou iniciar um tratamento, a primeira coisa que eu digo, faça a atividade física. E a bicicleta tem as próprias vantagens que eu vou falar mais adiante, né? A questão da bicicleta, né? Então, tem um estilo canadense, eu acho que em 2019, se não me engano, olha, 2020, né, 2020 mais ou menos, que foi depois do Covid, que demonstrou que depois da pandemia, os canadenses passaram a andar mais bicicleta, né? Se utilizando esse aplicativo Strava, né? Conhece? Não. É um aplicativo que conhece, né? Ele mapeia o sua movimentação de mapa, né? No GPS, né? Ele vai demonstrando o que você quer. Pronto. Aí, pronto, Strava, né? Será que é Strava, hein? Strava com a pandemia do Strava. Então, através do Strava, desse aplicativo, eles conseguiram mapear e viram a quantidade de antes e depois do Covid, né? De pessoas que estavam utilizando a bicicleta. Existe um estudo piloto sobre bicicleta elétrica, né? Isso também resolve sobre a questão da bicicleta elétrica interferindo na saúde da pessoa. Realmente são interferências positivas, né? Primeiro porque tem a questão da melhora cardiovascular, né? Melhora assim, o perfil do cardiovascular da pessoa, né? E se você comparar com as bicicletas convencionais, tem a questão da diminuição da resistência, né? As pessoas se sentem mais, vamos dizer assim, menos resistentes em andar numa bicicleta do que uma bicicleta convencional, porque a bicicleta convencional tem esforço, né? A bicicleta elétrica ela reduz um pouquinho esse esforço, né? Então ela propicia, vamos dizer assim, uma procura maior, tem uma tendência maior a pessoa preferir as bicicletas elétricas. E ela não deixa de ter os benefícios da bicicleta convencional, né? Pode passar. Então aí falando sobre a emoção que pediu para falar, né, sobre a questão subjetiva, né, para dar um link aí com a aula da professora Andréa, eu tentei, né, fazer algumas coisas, vamos lá, próximo. Então assim, é difícil eu falar aqui porque faz muito tempo que eu ando, né, de bicicleta, mas ela proporciona momentos inimagináveis, né? O Gil falou que ele está andando e viu um passarinho, né? Viu uma colmeia, viu detalhes, né? De onde você está passando, né? E são
São situações que você não vê no dia a dia, né? Você está apressado no trabalho, chega aqui no trabalho, é um prédio, você tem contato com a natureza, né? E a bicicleta proporciona isso. A contemplação, né? Que você visualizar uma arquitetura, né? Histórica, né? Você contemplar, meditar, ver uma paisagem, você tentar se inserir naquele ambiente, né? Então isso aí proporciona, né, bons momentos, né, para a pessoa, né? Se sentir pertencente àquele ambiente, né? Você faz parte da natureza, né? Você não está isolado ali dentro do carro, passando rápido, a natureza, você nem olha, né? Assim, você não consegue observar. É diferente, você estando na bicicleta, você tem essa contato com a natureza e você vai ter esse sentimento de pertencimento, né? Você faz parte daquilo, né? Tem boas memórias, vai deixar boas memórias, né? Meditação, que a gente falou. E tem a questão de retornar para a infância, né? Tem aquela magia da infância, né? Quando você tem esse sentimento, poxa, pelo menos a infância foi maravilhosa, né? Então, aquilo proporciona sentimentos bons, né? Lutar da bicicleta, né? Isso gera a época da MX, né? Não sei se alguém é da MX aqui. Eu não tinha dinheiro, não. Eu também. Eu aprendi a andar de bicicleta de um amigo. Eu fui ter bicicleta de adolescente. Eu tive acesso a isso, né? Eu tenho uns amigos meus carniceiros, eles alugavam, né? A gente pedia para dar uma volta. Uma moedinha. Mas eu queria dar uma bicicleta demais, né? Assim, quando você aprende, então, aquela sensação, né? Eu me lembro até hoje, quando eu aprendi a andar de bicicleta. Me lembro até hoje. Foi uma sensação maravilhosa. A questão dos incentivos, né? A bicicleta proporciona sentir o cheiro das coisas, né? Eu estou passando um arbusto, você sente o cheiro do arbusto, no som dos pássaros, né? Da visão, né? Do sentido da visão, que você vê coisas bonitas. Então, você proporciona muito bem-estar, né? A pessoa, né? Que está andando de bicicleta, né? E noção espacial e geográfica. Sim. Eu sou extremamente perdida. Então, assim, eu andei de bicicleta, mas em anos do mundo também, estava pensando que a minha era acertar. E eu descobri um monte de atalhos. Descobri os atalhos que na minha casa em Natal. Então, quando eu ando de carro, eu sei pegar os atalhos porque eu passava de bicicleta. Olha, amém? Pois é, exatamente. Muito importante isso, né? E a bicicleta proporciona novas experiências, novas percepções, né? Todo dia coisa nova, né? Todo dia uma novidade. Nunca vai ser esse dia de hoje não vai ser igual de amanhã e não vai ser igual de hoje, né? Vão ter sempre experiências novas, né? Pronto, considerações finais, não há dúvida que a prática de atividade física, dentre elas a bicicleta, o ciclismo, é importante para a saúde. Há necessário mais de estudos aqui a nível do Brasil, né? Um pouco de estudos sobre bicicleta. O ciclismo vem aumentando muito nas últimas décadas, principalmente 90 para cá, né? Bastante esse esporte, essa prática que está deixando de ser uma prática de brincadeira, de trabalho, passando mais assim, prática de esporte, né? Eu acredito que seja mais prazeroso para mim, se eu pudesse escolher, assim, atividade física. Quem prefere ficar na academia ou andar de bicicleta? Não tem como. Andando de bicicleta também na rua, né? Porque é muito chato. Desculpa aí, professor. Uma rua está dentro da academia. É muito chato. Eu concordo. É um ponto. Então, há muitos benefícios dessa modalidade esportiva, tendo saúde mental, saúde física e assim vai. Então, agora a gente passa a fala, né, nesse momento, a professora Andréa, para poder falar um pouco de outro tema que é muito importante e a gente poder começar a perceber, né, como a bicicleta ela pode ser esse meio, exatamente, né, literalmente, né, o meio entre a saúde, entre o lazer, entre o acesso a patrimônio, né, cultural, conhecer patrimônios, a partir disso. contemplar, né? Contemplar também. Eu na economia, sou muito conheço, né? E eu vou, né, depois dessa fala, foi bom porque muitas coisas que o Luiz falou, que o Gil falou, vou tentar retomar um pouquinho. Né, de vim falar do patrimônio, não, eu vou colocar um pouquinho mais falando dessa relação da bicicleta espacial, que vocês até que o Luiz falou, a questão do sentido, já só relação com o espaço no mundo, né? Diferente quando você está no carro ou no ônibus, você tem que ligar uma barreira física, que impede seu contato com a cidade, e quando você está usando a bicicleta ou a pé também, nessas relações. Então, primeiro, vai fazer rapidamente, a gente já está bicicleta do Brasil, o Júlio falou para passar. A questão da condição da bicicleta elétrica, só para a gente pensar assim no tempo. As bicicletas vão chegar no Brasil no final do século XIX, a primeira fábrica que a gente vai ter aqui, a Caloi, que vai ser em 1991.
E ela, inicialmente, quando ela chegou no Brasil, ela não foi usada apenas como para elite. Ela era só voltada para a esporte, ela foram construídos veículos específicos para o uso, não tinha cegueira, a gente tem no veículo como meio de transporte. Isso acontecia após a Segunda Guerra Mundial, quando então a bicicleta passou a ser um veículo da classe navegadora e então quando tem essa popularização. É uma fotinha da Câmara da Mar, eu estou falando que esse choque aqui, isso é segundo no Brasil. Olha, não acessível. Então, durante muito tempo, isso até assim, acho que ajuda a gente a entender o que é a bicicleta hoje. Durante muito tempo, ela não era vista como uma forma de locomoção universal. Ela era vista como brinquedo, como esporte, mas como meio de locomoção ela não existia. Isso está muito relacionado, assim, nível primeiro, né? A bicicleta não chega a ser um meio de transporte universal, porque as nossas cidades não apresentam condição para isso, não apresentam condição para isso, as pessoas não veem a bicicleta como um meio de transporte. Eu, toda vez que eu já ouvi falando, eu gostava da bicicleta, né? Estava muito tempo no ano. E meu pai já andava na cidade, mas eu nunca tive coragem de andar bem de bicicleta na cidade. Então, você acha que essa falta de condição que a gente tem, né? E o nosso modelo de organização no Brasil, como em outros lugares do Brasil, a gente copiou muito modelo dos Estados Unidos, né? Foi muito voltado para o privilégio do automóvel, né, do carro individual. Então, tudo passou a ser voltado para isso. A gente tem as grandes discussões de melhorar o tráfego, agora eu soube o que a prefeitura vai fazer, um túnel ali passando por baixo da Sala do Filho, por cima ou por baixo, não sei, no cruzamento com a Alexandre de Moraes. Então, em vez de a gente estar pensando em melhorar o transporte público, o aumento de ciclovia, né, o VLT, a gente continua focando no transporte individual, né, e que é uma boa ideia, vamos para cá. Só contextualizando aqui para a gente entender. Então, quando eu falo assim, o nosso modelo de cidade, né? A gente discute um pouco de que cidade a gente está falando. Quando eu estou falando da nossa cidade, ela não privilegia o uso da bicicleta. Né? De que cidade a gente está falando? É cidades que estão sendo feitas ou moldadas para o quê ou para quem? E aí, falando um pouquinho da organização das funções, que tem a ver com o que o professor, com o que o Luiz falou, mas o Luiz é professor. Brasília, agora ainda mais com os acontecimentos políticos, todo mundo já está com uma visão muito clara do que é Brasília, né? Brasília, ela representa muito um modelo de organização da cidade, né, que é do urbanismo modernista, que inclui a separação de funções, aqueles grandes espaços públicos, grandes avenidas, muito voltado para o carro. Esse movimento é no início do século XX, e aí, ao longo do tempo, esse modelo vai sofrendo várias críticas. E uma das pessoas, né, que eu vou citar aqui, fazem muita crítica a esse modelo do urbanismo modernista, que é que as cidades não estavam sendo pensadas para as pessoas, elas estavam sendo pensadas para o carro, né, uma cidade pessoal, uma cidade que não articula, as pessoas que não conseguem ter convívio. E uma dessas pessoas foi o Henri Lefebvre, né, em que ele vai dizer, recuperar essa ideia de que as pessoas elas têm que ter o direito à cidade, que é o direito de vivenciar a cidade de todas as suas formas, e não só o direito de viver a cidade, mas também o direito de construir, né, de contribuir de todas as formas com as redes e os ciclos de comunicação e de troca com a cidade. A gente escolher viver uma cidade diferente. Ele foi um precursor dessa ideia do direito da cidade e contemporaneamente a gente tem outros, pode passar. A Raquel Monique, né, é uma coisa que eu falo muito com os alunos de lazer, que Gil falou, eu estou andando de bicicleta e aí eu vejo um pássaro, né, eu vejo uma conversa, o cheiro da flor, eu consigo escutar o barulho do mar, das coisas que você vivencia quando você está na bicicleta. Isso é muito o que a Raquel Monique fala, ela é uma arquiteta urbanista, viva ainda, né, que ela fala, ela tem um conceito que é o lazer impregnado na cidade, né, que a gente veja o lazer não como um tempo e um espaço específico, mas que a gente tem todo na cidade para estar vivenciando o momento de lazer. Então, assim, um trajeto que eu vou fazer, sair de casa, do trabalho, sair de casa para vir para o FRN, esse trajeto ele pode se converter no espaço de lazer, né? E é isso que ela defende, que tem a ver com o uso multifuncional do espaço, né? Do espaço não ser mais só um espaço de circulação, mas um espaço de convívio, de troca, de lazer, de contemplação. E aí, uma das grandes críticas que ela faz também, né, critica muito esse modelo de desenvolvimento que a gente tem, é de que a cidade deixa de ser espaço de circulação, deixa de ser espaço de convivência, para ser só espaço de circulação. Pode passar. E aí, para fechar, e aí eu vou encontrar com você em relação à bicicleta, esse caminho é dinamarquês, chamado Jan Gehl, não sei falar dinamarquês, se o nome seja esse, né? Ele lançou um livro em 2010 chamado Cidades para Pessoas, ele vem dando palestras em todo o mundo, a cidade de Copenhague, na Dinamarca, tem sido um exemplo nessa questão da retomada do espaço público. E o que ele vem criticar é justamente isso, as cidades ao longo dos séculos, né, elas vêm sendo muito pensadas no carro e não nas pessoas. Então, em vez de privilegiar o tráfego, o trânsito, que a gente pensa nas pessoas, a gente começa a pensar nas cidades para as pessoas. E nisso, então, ele é preciso retomar essa dimensão humana, atingindo 4 objetivos. Aí a gente vai ver que a bicicleta tem a ver com todos eles, né? Que é fazer uma cidade viva, uma cidade segura, uma cidade sustentável e uma cidade saudável. A gente fala um pouquinho da bicicleta. E que esses 3 autores têm em comum, né? Eles pregam a retomada da ideia da cidade como espaço de encontro, de diálogo, de convivência, de ludicidade, de convivência do lazer, que são coisas que a gente consegue avançar nessas ferramentas justamente da bicicleta.
Então, a cidade boa para pessoas, né, atualmente, né, todas as discussões do ponto de vista da cidade, do uso do espaço público, vem muito bater na tecla de que é preciso privilegiar o uso da bicicleta. Se queremos ter cidades melhores, o uso da bicicleta não é que o uso da bicicleta vai resolver tudo, mas as estratégias que a gente estimule o uso da bicicleta pelas pessoas, a gente vai apoiar aqui as razões. Né? E aí, com isso, a gente vai ter uma maior qualidade de vida humana e uma cidade boa para a pessoa, e também, né, é bom no sentido do impacto da bicicleta traz para a cidade, e bom, como o doutor Luiz falou, do impacto que a bicicleta traz para a vida das pessoas. E aí vamos falar então um pouquinho aqui das vantagens do uso da bicicleta, para a gente chegar aqui no final do patrimônio, para alcançar. Então, obviamente, né, eu estou pensando do ponto de vista do benefício da bicicleta para a saúde, né, do indivíduo. Vou falar um pouquinho do benefício do indivíduo, mas só para essa relação com a cidade. A primeira coisa, né? Geralmente quando a gente fala do uso da bicicleta, a gente fala, porque o uso da bicicleta preserva o meio ambiente porque ele diminui a poluição. E a gente pensa logo nos gases que os veículos, né, soltam. Mas não é só isso. Nessa foto aqui fica muito claro. Imagina se ao invés de um carro e várias bicicletas, a gente tivesse vários carros, uma coisa junto. Ele é um impacto, né, obviamente, dos gases, mas também um impacto visual muito forte. Né? A bicicleta, você tem uma certa permeabilidade, né? Passar entre ela, não tem um impacto tão grande, porque você tem uma massa de bicicleta, não tem um impacto tão grande na paisagem quando você tem um carro. A poluição sonora também, né? Quanto mais você tem o carro, você tem uma cidade mais agradável do ponto de vista sonoro. A diminuição do tráfego, que é uma consequência direta, essa diminuição do tráfego, pode mostrar aí o treinado do valor. Isso foi vários, né, ao longo do mundo, em relação à bicicleta, deve ter sido treinado como essa. Geralmente, né, os movimentos de estímulo à bicicleta fazem referência nesse experimento. São 60 pessoas aqui nessa figura, e aí em 60 carros, né? Geralmente um carro para uma pessoa. O impacto do que seria no ônibus e o impacto do que seria se as pessoas tivessem bicicleta. Então a gente tem noção do quanto o carro ocupa a via pública e o quanto a gente poderia diminuir o tráfego se mais pessoas andassem de bicicleta. Na hora que eu ando de bicicleta, como o João disse, né? Eu vou na letrinha, eu não sei, quanto mais a gente aumenta o contato das pessoas com a rua, isso também são estudos da arquitetura que mostram, eu estimulo o comércio de rua, eu estimulo que as pessoas usem mais a cidade. Então, eu vou passar para tomar água de coco, eu vou aproveitar e passar aqui para comprar tal coisa, do que eu ter que depender do carro, para pegar o carro, para ir não sei onde, eu pegar no ônibus, eu pegar no Uber, para entrar no lugar e comprar uma coisa. Né? O comércio de rua, ele é fortalecido, isso cava, vai girando, né? O comércio de rua se estimula, mais pessoas na rua, a cidade vai ganhando mais qualidade. E com isso, as nossas vidas acabam ficando mais seguras. Um exercício que eu também sempre faço com os alunos de lazer. Se eu disser para vocês, não, andar aqui no centro da cidade, na diária do Alecrim, de meio-dia de umas quarta-feira, você vai ter medo? Provavelmente não. Você vai ter até um medo, se existe uma coisa assim, mas você não tem um medo, né, efetivamente, da sua segurança pessoal. Só que para andar meia-noite de uma quarta-feira, você já vai pensar 2 vezes se você vai andar na zona do Alecrim. Por quê? Tem uma outra coisa que ela fala no conceito das ruas sem ônibus. E quanto mais as ruas estão vazias, nesse conceito dela, mais a rua se torna perigosa. Se tem mais pessoas usando a rua, o seu medo de estar ali, ele diminui drasticamente. Ninguém bota mais a calçada na calçada para conversar que as ruas hoje são perigosas. Mas será que as ruas não se tornaram perigosas? Porque as pessoas deixaram de ir para a rua também? Né? É um ciclo contínuo. E aí você acaba propiciando o aumento da convivência das pessoas, né? Então, não sei se Gil aí pelo roteiro que a gente já faz, quando eu voltava para o meu filho da escola, você já começa a ver, né? Desde o gari que naquela hora está limpando a praça, como a senhora que fica ali, como alguém que está esperando um ponto, você começa a ver aquelas mesmas pessoas ali no seu percurso. Isso também acaba estimulando a convívio das pessoas. E aí a gente acaba com tudo isso, tendo uma melhoria da qualidade do espaço urbano, você tem menos poluição, mais convivência entre as pessoas, mais qualidade urbana. E se você tem mais qualidade do espaço urbano, você acaba tendo mais qualidade de vida para as pessoas. Né? E aí, como o doutor Luiz falou, quando eu estou na bicicleta, quando eu estou na pé, eu tenho um contato sensorial, todos os meus sentidos estão ali em contato com a cidade. Porque eu estou escutando, eu estou vendo, eu estou sentindo o cheiro, eu estou vendo se está quente, se está frio quando chove. Então, a minha relação com a cidade também muda, porque é como se eu estivesse sentindo a cidade por inteiro. Né? E eu estou ainda numa velocidade, diferente do carro, diferente do ônibus, que eu consigo aprender mais informações do espaço. Convido vocês aí, você sempre passa no canto, só passa nesse canto de carro de ônibus. Quando você passa a pé, você passa de bicicleta, você começa a perceber coisas que você jamais. Eu sempre passo uma de canto com os alunos, até aqui na escola que a gente faz, na aula. Aí a professora sempre passa aqui de ônibus, eu nunca tinha prestado atenção nesse prédio, eu nunca tinha visto isso, né? Quando a gente anda, a gente observa as coisas. E aí, finalmente, eu consigo ter essa relação mais direta tanto com o patrimônio cultural quanto com o patrimônio natural. Né? Nossa. E aí, alguns exemplos que eu trouxe para a gente pegar a nossa cidade, né? Essa aqui é uma visão da Praia do Meio, é a mesma coisa. Se eu estou no carro, eu posso até dar uma olhadinha assim, mas o barulho do mar, a sensação do sol, a contemplação panorâmica,
restrita àquela janelinha do carro do ônibus, né? Aqui o centro de turismo fica aqui bem próximo da gente. Não sei se vocês sabem aqui onde é, né? Ele foi construído para ser um orfanato, um grupo pedido, inclusive uma cadeia pública. Hoje lá funciona um centro de artesanato. E aí, justamente, é uma ladeirona, né, para subir. De carro a gente já percebe. Mas se você for de bicicleta ou de ir a pé, né? Quando você anda a pé, você tem essa sensação muito maior das distâncias, das alturas, né? É bem diferente essa sensação. Sabe? A rua Chile, né? Que também quando você passa de carro, você consegue ver mais primeiro. Então, a questão muito importante da questão é a escala. A rua bem estreitinha tem para ir dos altos. Quando você está, né, a pé, de bicicleta, né, seu contato com o seu corpo, você consegue ter essa noção maior, você consegue ver até o topo do prédio. Você percebe que tem um trilho na rua Chile, não sei quem já passou lá, né? Então, você vai percebendo muitos elementos, né, do espaço que você não normaliza se você passar só de carro. Pinacoteca, e eu escolhi essa foto propositalmente, porque é a foto da lateral da Pinacoteca. Geralmente a gente vê a frente dela, né, que é aquela onde a gente sobe de carro de ônibus a ladeira, né, da Caçuca, né? E essa é a lateral da Rua da Conceição, que é uma coisa difícil de acessar. E se você está dentro, sabe qual é? Ela vai na frente da prefeitura, eu fico também aqui. Ela vai passar nos fundos da Catedral Antiga. Então, se você está de bicicleta, para você chegar lá no escada, não vou ter saindo daqui. Você tem que passar, voltar e falar no campo. É perto da Assembleia. É na Rua Assembleia. É uma casa importante, tem uma pessoa importante bem nesse ali. E a Casa do Patrimônio tem o Museu da Prefeitura. Então, assim, é um lugar que é difícil acessar essa visual. Você só consegue para você chegar de carro lá. E se você chegar de carro, você não vai estacionar. É uma besteira, né? Então, a vivência também da bicicleta possibilita você ter essas perspectivas diferentes da cidade. E aí a mesma coisa, assim, né? A noção da escala, eu não tenho uma torre, não tenho outra torre. Não tem mais dentro da arquitetura, né? Essa rua que eu falei, ela fica essa relação, você não tem um pátiozinho entre o IHG e a prefeitura, né? Você vai se preparando. Essa é a minha catedral da Nacional, né? Ela foi a primeira igreja da gente na Moé, porque ela foi isso, né? Foi queimada pelos holandeses, foi reconstruída, primeiro essa parte central, a gente chama de nave central, e depois o batistério, foi do lado de ensinos, e por último a torre já em 1862, né? 1819. Aqui é a igreja do Rosário. A igreja do Rosário também vai ser um exemplo de como a nossa percepção é quando a gente está sem ser dentro de um automóvel, ela muda. Em frente à igreja do Rosário, você tem um platô que foi feito no centro da pastoral, alguma coisa assim, e que tem um visual assim, da igreja, do rio, do Passo da Pátria, você tem até o porto, né, que é uma perspectiva interessante aí para quem gosta de passear pela cidade. Lá a gente tem a casa da Vulca Machado, você quem já ouviu falar da gente, já ouviu Machado, com os filhos de criança, né? Então assim, você vai e aí você percebe detalhes, a obra, então, o piso também, aqui é uma das poucas coisas que a gente tem, como a paz, que é o piso da moleque. Então, aí, né, de pisar, de passar, se passar a bicicleta no asfalto, passar a bicicleta, você vai ver que tem percepções muito diferentes. Tinha umas estátuas, né? As estátuas. E não tinha computador, parece que tirava agora, né? Você não vai olhar e aí, por fim, né, esse que é o visual do Passo da Pátria, né? A pedra do Rosário fica logo ali embaixo, né? Descendo a essa do Rosário, a gente chega, e aí é um lugar que eu acho assim, belíssimo, pouco aproveitado, eu acho, pela gente. Porque tem a igreja do Rosário, tem a casa da Vulca Machado, tem essa rua, que é naquele filme Fora, quem já assistiu. Foi gravado nessa rua, chega desde a época do Natal, gravado nessa rua. O pôr do sol belíssimo, eu sei que vier, eu faço questão, sempre foi pela vida do contorno. Imagina que se fosse bicicleta, de uma apreciação estética, né? É bem mais interessante. Fica aí na live para passar, por favor? Fica o convite para vocês e para mim também. Toda vez que eu vejo assim, vou voltar com bicicleta. Vou ter essa experiência aí pela cidade, né? E é isso, gente. Eu ando de bicicleta também, né? No próximo mês de março desse ano, eu completo 4 anos sem carro. Vendi meu carro há 4 anos. E aí eu estava olhando assim umas curiosidades, né? Eu tenho uma bicicleta, não é elétrica, é uma bicicleta manual, pedal. E aí eu estava lembrando, eu estava vendo o dispositivo que eu coloquei na bicicleta que marca a distância, né? Que eu rodo. E aí eu zero todo mês, né? Para saber. Aí um mês ele marcou 365 quilômetros. Meu Deus! Estava dizendo para Léo, dá para Recife. E é incrível porque eu nem sinto, né?
Eu moro a 5 km daqui. Dá 5 km e 150 metros. Porque a bicicleta também permite, você precisamente, né? Então, eu faço isso e aí junta com tudo que eu faço, né? Além de vir trabalhar aqui, ainda volto e tem os caminhos que a gente vai escolhendo, que vai fazer. Então, eu fiquei ouvindo vocês falar, né? E são tantos temas, tantos assuntos que se relacionam com uma bicicleta, né? Eu, como professor de educação física, poderia dizer assim, todos esses benefícios que o Dr. Luiz falou aqui, eu sinto na pele, né? Que aí melhora a circulação sanguínea, as articulações, né? Lubrificam, né? Você precisa, né? Com a mobilidade articular, né? Você precisa ter punhos, né, mais firmes ali para segurar o guidão, né? Você usa o corpo, né, para fazer curvas. Fora isso, eu acho que isso é o de menos, na minha percepção. São as melhorias mais perceptíveis, óbvio, né? Mas é o de menos, comparado à percepção de se sentir útil, de se sentir integrante àquele lugar que eu moro. Só para passar para vocês já a fala, um dos vários episódios, que eu acho que só acontece quando a gente está de bicicleta ou a pé. Eu paro em todos os semáforos, porque a bicicleta precisa também, cumprir as regras, né, de trânsito. E aí eu paro ali no semáforo, cansado, é uma subida, 7 horas da noite, e aí do meu lado para um senhor também de bicicleta, com um caixote cheio de frutas, verduras. Aí ele diz, boa noite, está indo para onde? Eu diz, eu estou indo para onde não. Aí o senhor, estou indo para a Cidade da Esperança. Esse diálogo, não tem coisa que pague, né? É uma coisa tão simples, mas a gente não se integra mais com as pessoas, ninguém sabe de ninguém. Então, no meio do trânsito caótico, 7 horas da noite, manter um diálogo com uma pessoa assim, ver alguém pessoalmente, assim, estar pertinho, conversar, essas coisas aí. Aí eu queria abrir agora, né, para perguntas, comentários, também, sugestões. Quem fizer pergunta vai poder dar a bicicleta elétrica hoje. É o prêmio. Para quem fizer pergunta. Então, eu queria só fazer uma consideração que o professor Técio, professor de física, estava aqui. Passou no raio de 15 e tem um motor acima de 350 watts. E se tiver acelerador, já é ciclomotor, independente disso. Se tiver acelerador, se não tiver acelerador, se for pedal assistente, menor do que 1,15 m, aí é considerado outra categoria. Ciclomotor entra em moto e cadeira de roda, mais ou menos. Acho que eles fizeram essa lei mais ou menos para contemplar cadeira de roda. E aí bicicletas com menos de 350 watts também. Só que aí, como é que o guarda vai saber se o seu motor é de 350 watts? Então, essa é uma bagunça muito grande. Mas eu acho que nós temos que assumir, ir para as câmaras vereadores, o que eu tenho hoje é que tem que ser uma lei municipal, que a diversidade das cidades é muito grande, que dentro desse município, muitas vezes nós temos que regionalizar. Tem lugares que tem ciclovia, tem lugares que não tem isso, né? Então, mas vamos deixar isso para as perguntas. Vamos ver se... Eu queria perguntar exatamente isso. Aí cada um poderia contribuir, pode ser para todos, né? Mas cada um poderia contribuir de alguma forma. A gente consegue ver na fala de cada um vários benefícios, né, do uso da bicicleta, desde do ponto de vista econômico, financeiro, da saúde subjetiva e saúde mais objetivamente física. E mesmo com todos esses benefícios, a gente ainda consegue facilmente observar que o número de carros é muito maior do que o número de bicicletas, principalmente aqui em Natal, né, gente? Se a gente vai para o interior, a gente percebe que o número também de bicicleta é grande, mas ele é comparado à moto, por exemplo. O acesso no interior para a moto ficou uma coisa. Eu queria saber como é que vocês veem isso, no sentido de assim, o que seria possível fazer para melhorar esse quadro, esse cenário, né? Do ponto de vista macro e micro. Né? As ciclofaixas já é um avanço, eu percebo. Natal hoje tem 82 quilômetros de ciclofaixas. Não tem ciclovia. A única ciclovia que tinha em Natal era na Via Costeira. Não tem, né? Mas ela foi transformada, né? Ela foi reduzida, inclusive ela era maior, ela foi reduzida. Aí na ciclovia. Na Rota do Sol. Ali já é Parnamirim, né? Não me referi só a Natal. E é muito esse uso que é o uso esportivo, né? Que é o uso esportivo. Pois Em Natal, acho que só não vai ser Então eu queria saber, né, que vocês pudessem comentar isso. Como é que a gente reverte esse quadro, sabendo que apontamos aqui várias percepções de melhoria do uso da bicicleta, né? O acesso ao lazer, mais democrático. Como é que a gente poderia
aumentar isso, apoiar isso? Eu penso que é só uma mobilização. Sei que nós já temos várias reivindicações, nós tivemos inclusive bicicletas brancas sendo penduradas em postes, nós já tivemos vários acidentes com mortes. E agora eu percebo que se não insistir muito, porque ó, nós tivemos várias bicicletas brancas penduradas nos postes, pessoas morreram, e mesmo assim nós não conseguimos avançar tanto. Avançamos, mas não foi nem de perto necessário para a gente poder. Só comentando, também moto, carro e bicicleta. E eu deixo o carro e a moto em casa e a bicicleta. Mas eu não posso deixar o carro lá porque eu preciso do carro. Muitas vezes eu preciso do carro. Com uma filha, eu vou para a Floresta, como é que eu vou de bicicleta? Tem moto que é muito mais difícil. Mas eu acho que dá para a gente substituir e usar as coisas de forma racional. E na luta tem que ser brigando, tem que ser ocupando as ruas. Essa movimentação não é terrorismo. Essa movimentação é pelo futuro, é pela uma proposta, é pela uma ideia, é pela uma necessidade que as cidades têm. E que eu acho que não é balela você fazer uma movimentação pacífica pedindo aquilo que o povo tem que ter para poder viver melhor. Então acho que é só também. Outra coisa, o pessoal não tem com consciência, porque perto do ciclista, né, quem anda de bicicleta, os veículos deviam reduzir a velocidade, permitido seria 40 km. Não tem esse mínimo respeito. Eu já observei que quando eu reduzo a velocidade, o ciclista já percebe que eu tenho alguma noção daquele respeito e olha, sabe? Ou deixar ele primeiro. Então a gente também não tem essa consciência, né? Desse respeito. E eu não sei se eu falo por ser mulher, eu tenho um pouco de segurança de andar de bicicleta sozinha e ser assaltada, sabe? Não é uma coisa que quando eu andava, 5 anos atrás, eu só andava em grupo. Eu era muito submetida a atuar em grupo. Aquilo era mais esportivo do que meio de locomoção para mim, né? A bicicleta para mim não é um meio de locomoção, é mais vista como um esporte nesse sentido, porque tem esse fator de insegurança. Se sua bicicleta for boa, aí você está lascado, né? Você não sabe se você vai voltar com ela. Porque essa parte também da realidade. Antes de passar para o professor André, eu ia também comentar o que você citou aí. Não tem lugar que você passa que você não faça uma amizade de bicicleta nesse. Eu queria comentar que é muito gostoso. Você está passando ali, principalmente se você está fazendo aquelas caminhadas, né, para outra cidade e tal, mas aqui dentro da cidade mesmo a gente tem muita conexão em conversar com os colegas. Coincidentemente, eu orientei, mais ou menos um TCC de lazer sobre o uso da bicicleta com mulheres no bairro do Manaus. E aí, entrevistam várias mulheres, e realmente essa questão da segurança sempre apareceu. E ela, na verdade, o maior obstáculo para as mulheres é a falta de segurança generalizada. A falta de segurança deve ter uma bicicleta, mas por causa de assédio, de piada, de agressão sexual mesmo. Assim, a maior razão do não das mulheres. Eu também na fase de conclusão, tudo é muito fatorial, né? Eu acho que, claro que se desenvolver é fundamental, né? A questão de ciclofaixa, mas ou ciclofaixa, isso é primordial. Mas também, aí eu acho que é um ciclo positivo, né? Você tem mais pessoas usando, você tem mais pessoas passando por aqui. Eu nunca andei de bicicleta na cidade, achei que meu marido usava, andava. E aí ele dizia, o comportamento de andar na bicicleta sozinho, como eles fizeram, ele comprou uma cadeirinha e andava com o nosso filho. E aí as pessoas já eram muito mais gentis, né? Isso de puxar assunto, né? De encontrar as pessoas já conhecia o que acontecia. E eu, por ele andar com bicicleta e falar das coisas que os motoristas faziam, eu comecei como motorista. E respeitava a paciência, de esperar, de dar passagem, né? Nas curvas. Então eu acho que assim, ter o espaço físico da bicicleta existir, as pessoas também se colocam, ter a oportunidade de se colocar no espaço daquele que está andando de bicicleta. Que é igual você é pedestre. Quando você é sempre no trânsito falando que é uma loucura. Quando você é pedestre, tem que atravessar aquele mesmo lugar que você passa com o carro, você tem outra vivência. E você tem que ser mais tolerante quando você está com o outro na outra posição. Né? Então, acho que esse dia, tem que ver a educação para a bicicleta. Essa questão da violência é uma política, é uma política super mais ampla. Né? Então, não é violência só não é que resolver o problema da violência com a mulher na bicicleta sem resolver os outros momentos. E essa questão de você possibilitar que o outro esteja na situação de quem está andando de bicicleta. Isso. Alguém tem alguma calma? Vamos fazer uma fila. Eu também tenho uma. Olha aí. Vamos na sequência. É bem fácil. Começou. Gilmar, depois Helena e Walter. Pode ser? André. A minha era do joelho, que eu já respondi, mas acho que era importante. Isso tem impacto no joelho, articulações. E para ajudar a explicar assim, como é que funciona o mesmo negócio. Você falando do pedal assistente e acelerador. Aí como é, assim? Não quero trabalhar com isso para andar, mas se for com ajuda, né? Sim.
A questão da bicicleta, né? O professor Augusto pode me ajudar aqui, porque trabalha vários músculos, né? Desde abdominais, todo, assim, interno superior, assim. Quando eu andei pegando nos braços. Porque é falta de prática, né? E ela me perguntou sobre a questão do joelho. Então, assim, é importante para um envelhecimento saudável, você fortificar a musculatura, né? É muito importante. A gente sempre orienta a fazer musculação, né? Uma prática de bicicleta deixa ser importante. Você fortalecendo a musculatura do joelho, né? Com uma prática de bicicleta, você vai diminuir traumas, né? Diminuir futuros problemas articulares, né? Então, assim, é muito importante essa prática. Só complementar nesse aspecto, para quem usa, né? Para quem usa, é uma experiência de quem usa como eu, né? E bom também ser professor de educação física. A gente regula muito mal, a maioria das pessoas, a bicicleta para o seu uso. É tanto que você não pode comprar uma bicicleta de qualquer pessoa, tem que ser comprar uma bicicleta para você, né? Então, nesse aspecto de articulações, por exemplo, o joelho é o mais impactado se você não regular bem. Então, é o selim, né? A célula que você vai sentar, ela tem que estar na altura da sua cintura. É uma média para todo mundo. Então, a primeira medida. É o contrário. A primeira medida você deve medir o assento na linha da sua cintura. Quando a gente é criança, eles falam, o seu aro, 26. E aí tem que ver o tamanho do aro, tem que ver o comprimento do quadro, a postura do guidão. Então esse aspecto é muito importante. Porque essa medida aqui vai permitir que seu joelho ele não fique toda hora flexionado ou super estendido. Nem pode haver hiperextensão, nem essa flexão total. Porque senão você vai forçar ou um ou outro. Então você tem que ter uma postura de que seu joelho vai esticar, mas não esticar a ponto de você não conseguir pedalar ou puxar os músculos puxar eles. Então, essa é uma medida, por A exemplo. gente compra a bicicleta, traz pra hoje. Agora, tem que ser Do quadro, a distância do quadro, porque senão o professor. qual seria a melhor posição assim, para mais saudável? Em que você consiga segurar o guidão nem totalmente estendido, igual a carro. Quando você senta no banco, você não pode, o volante não pode estar. Você tem que estar semi-flexionado. Tanto o volante e o banco. Então no guidão é semi-flexionado. Nem é assim, porque senão você vai prejudicar também essa articulação. Nem é hiper-estendido no cotovelo. Então é semi-flexionado. Essa é a distância que você precisa. Essa pergunta do professor que respondeu, nós vamos fazer a prática dele. Nós vamos ver o banco para quem está, porque o banco está fixo, uma descida total, está ruim para mim. Então ele vai mostrar por que está ruim para mim e vai mostrar por que está bom para outra pessoa que vai andar ali na prática. Com relação ao pedal assistido, o pedal de acelerador, a diferença é o seguinte: o pedal assistido, quando você pedala, o motor é acionado e você já é ajudado de uma forma fixa. Então, Toda vez que você pedala. toda vez que você pedala, se estiver na descida, você pedalou e vai te ajudar. Esse se chama pedal assistido. E o acelerador é igual a moto, igual o carro. Você acelerou, ele funciona, você não acelerou, ele não está funcionando. Tem densidade, é igual acelerador. Se você pisar muito, ele acelera mais. Então, se você acelerar muito, ele vai mandar mais potência para o motor. Se você acelerar menos, ele vai mandar menos potência. Já o pedal assistido é contínuo. É a mesma potência que ele manda a partir do momento que você pedalou. Isso é o professor teste, né? Bicicleta teste? Não, a minha bicicleta veio com motor assistido. Daí eu não sei, a minha bicicleta veio com um pedal assistido e veio com um acelerador. Eu tirei o pedal assistido porque não achei vantagem. Como que eu estava pedalando na descida e ela vai estar acelerando? Como que eu estou pedalando no plano e nem estou querendo ela está acelerando? Não acelera muito, não. Ele é assistido, ele só assiste o que você está acelerando. Mas aí, como que eu estou fazendo algo que eu não quero que ele acione o motor, ele aciona. Então eu achei desvantagem. Então eu deixei no acelerador, que aí eu posso controlar ele. Aquela sensibilidade que eu falei para vocês que é iniciática. Uma coisa iniciática quer dizer que quando você extrapola, você faz uma extensão do seu corpo aquele equipamento. É outra coisa que a gente vai deixar para outras coisas. Gilmar. Eu mais para o Gil. Eu pensando que Gil, assim, qualquer bicicleta dá para adaptar o elétrico. Eu tenho 3 vagas lá em casa, que posso ter essa senhora aqui em casa. Ela não vai. Eu tenho a minha bike, 3 bikes, tem a minha bike uma elétrica, uma caminhonete elétrica. Tem condições de adaptar ela para um carro elétrico? Então, você tem 3 tipos de bicicleta elétrica. Você tem 3 tecnologias que podem se transformar a sua bicicleta em uma bicicleta elétrica.
tecnologia que o motor fica na roda, que é o caso da minha bicicleta aí, que você pode comprar uma roda, uma bateria e um controlador e instalar na sua bicicleta, certo? Você vai ter que trocar a sua roda, você vai ter que trocar a sua roda vai ser tirada, vai ser colocada uma roda com o motor acoplado, como na minha bicicleta, obviamente, desse. Você tem um outro modelo, que é um motor, você coloca ele, igual um esmeril, você coloca ele numa parte da bicicleta lá e ele faz uma tração junto com a sua catraca. Esse motor, ele chegou agora, uma tecnologia que você troca o eixo ali onde tem a catraca não, a coroa, né? Você troca o eixo onde tem a coroa, já vem embutido o motor. E aí você só tem que colocar a bateria no outro local e é uma tecnologia nova que eu vi ontem, eu podia ter colocado a foto mais tão em cima da hora, mas é um motorzinho que você coloca um pouco de parafuso e já fica com a bicicleta adaptada. E esse não tem que trocar a roda. Entendeu? Então são essas duas tecnologias. E tem uma tecnologia que é muito mais cara, você compra uma roda, você coloca a roda, já tem tudo ali dentro da roda. Já tem. Mas aí eu acho que deve ser uns 10 mil reais só a roda. Você troca só a roda. A minha bicicleta eu acho que vale uns 6 mil. Mas a bicicleta é uma 20. Eu vou pular, mas eu ia perguntar isso, o valor aproximado. Você perde cada modelo novo? Você vai ter variações, bicicleta nova, variando de 6, 7 mil reais até 100 e poucos mil reais. O que eu fiz foi comprar uma bicicleta de 1.500, uma bateria estragada, e o mais caro da bicicleta é a bateria. E aí eu desmontei bateria de notebook, netbook, peguei as células, comprei 2 peças da China e montei a minha bateria. Minha bicicleta hoje no mercado vale 6 mil, eu montei ela por 3 mil, 2 mil. Entendeu? Então, é uma questão de você estudar, para você entender como funciona. O limitante da bicicleta é a bateria. Você tem que colocar assim, o que eu estou comprando? É a bateria que é o mais importante. O restante, nós encontramos aqui no Brasil, inclusive. Não é nem caro, nem é uma tecnologia difícil, nem nada. Mas a bateria de lítio, ela não vem de avião. Ela só anda com barco. Ela é explosiva. E não pode andar em avião porque pode ser feito bomba, né? Então, por exemplo, qual que é o limitante dos veículos de bateria de lítio? É que uma explosão, um veículo desse pode ser transformado em uma explosão muito grande, entendeu? E a durabilidade? Então, eu coloquei 1 ano e meio, foi o tempo que eu usei a minha bateria sem fazer o backup. O que é o backup? Dentro dela tem 104 baterias, tipo essas figas, um pouquinho maior. Então, eu desmontei, tirei 20, coloquei 20 usadas e aí estou rodando já. Em 1 ano e meio eu precisei fazer esse backup. Esse backup acontece porque são 13 baterias pequenininhas, uma do lado da outra. Quando uma bateria está muito carregada e outra bateria está um pouco carregada, ela entra em desequilíbrio e aí eu preciso desmontar ela e colocar ela em equilíbrio de novo, entendeu? Então, eu queria saber quanto tempo que ela deu para carregar e depois quando eu carrego ela por completo, quando eu posso andar com ela. Tipo, 3 horas andando, 3 horas correndo. Então, essa sua pergunta é uma pergunta que eu tenho que explicar algumas partes técnicas, pelo menos você entender isso. Tem um motor, meu motor de 800 watts. Tem a minha bateria de 17 amperes. Eu fui até Touros, acelerando e pedalando, 100 km. Touros são 100 km em uma viagem de quantas horas? Isso, a favor do vento eu fui, saí daqui 4 horas da manhã, cheguei 2 horas da tarde lá, uma bateria boa ainda. Na volta do vento é outra história, já quase não chego em casa. Ela consegue correr por quantos quilômetros? Então, se eu for acelerar tudo, eu não chego nem até que em Extremóis. Por quê? Porque a minha bateria já é de 2 águas, né? Então a minha bateria ela entraria facilmente em desequilíbrio. Então, para mim não entrar em desequilíbrio, eu sempre acelero relando. O que eu faço? Eu estou pedalando e de vez em quando eu volto ao acelerador e acelero de novo para sentir que ela está só me ajudando, está entendendo? Porque se acelerar demais, ela não vai aumentar a velocidade e vai fazer um curto-circuito. Mas caso eu compre uma bateria nova, consegue quantos quilômetros que eu consigo? Olha, eu comprei uma bateria, uma bicicleta na Costa Rica, eu dei 6 meses lá, eu fui batendo no Panamá e tal. A bateria era bem inferior do que eu tenho hoje aqui, só que ela era nova. E ela tinha essa resistência não balanceada. E eu rodei mais de 6 mil quilômetros com ela lá e vendi ela como se fosse nova. Agora, sabendo que não tem que tensionar, porque quando você tensiona, a bateria sofre que ela começa a entrar em curto-circuito e aí todo curto-circuito Então a bateria seria tipo de carro, tem várias marcas, seria tipo assim? Não. Ou tem alguma específica que eu posso comprar? Olha, a bateria vem. Aí por isso nós temos que estudar, isso é ciência. Só a UFRN tem que estudar para poder ajudar a gente a responder essas perguntas.
que uma bateria bem feita, ela não precisa ser potente, mas ela tem que estar equilibrada, ela tem que estar harmônica. Quando ela está harmônica, você tensiona ela, só que ela não entra em curto-circuito. E aí ela não vai causar problema na bateria. Isso acontece quando você tem um projeto que vai desde a bateria ao motor ao controlador. Por que o controlador é importante? Porque o controlador pega a bateria e manda no funil a quantidade exata de energia máxima que o motor está precisando ali. Porque uma quantidade máxima na subida é diferente de uma quantidade máxima no plano, que é diferente de uma quantidade máxima a 30 km por hora e eu estou acelerando. Então, essa harmonização que tem que ser feita através de estudos e um padrão inteligente de... Como é que eu vou explicar isso para vocês? Mas é mais ou menos assim. Se eu limitar o funcionamento, eu não consigo subir. E se eu usar a força de subir uma hora que eu estou saindo, eu entro em curto. Então, esses módulos inteligentes, como ele faz essa mensuração daquilo que precisa máximo sem estragar o motor. E aí você vai conseguir ter uma bateria mais harmônica. A pergunta dela exige uma complexidade, né, para entender, porque até agora nos carros é que a gente está começando a perceber maior força e menor consumo, né? Agora está chegando nos carros que é chamado dos motores turbo. Você tem um motor pequeno, mas em turbo ele consegue ser potente e econômico ao mesmo tempo, né? Se você usar demais, ele ganha força, velocidade. E se você usar pouco, você ganha economia de combustível. Essa inteligência é que precisa ser adaptada aí para as bicicletas. O empinado é justamente o quê? Não ter uma orla boa em Ponta Negra ou em outras praias, não ter também uma boa ciclovia. Se a gente fala mesmo em João Pessoa, a gente vê as praias de Cabo Branco e Tambaú, como que o prefeito super valorizou a orla de lá. Ele fechou totalmente a avenida e reformou tudo. Agora aumentou em ciclovia. Você pode alugar sua bicicleta de vários tipos, até você vai com várias pessoas, ou você anda sozinho, pode também andar de patins. Então, tipo, se Natal tivesse essa valorização como tem em outros estados, eu tenho certeza que as pessoas iriam muito mais vezes deixar de andar de moto ou de carro, até mesmo no final de semana e andar melhor de bicicleta, ou poderia até fazer passeios melhores e ir até para a praia, ao invés de você ir de carro ou de moto, pegar sua bicicleta e ir. Da onde você mora, pegar ou a via costeira, se tivesse uma boa ciclovia, ou uma boa orla, ou a Ponta Negra, ou qualquer outra praia, se tivesse isso, eu tenho certeza que as pessoas seriam mais conscientes. Por isso que os carros estão sempre aumentando aqui na Natal, as motos também. Só comentar, você falou, né? E eles começaram a investir nos anos para cá muito em ciclovia. E aí lá está se instalando uma cultura de bicicleta. Tanto assim a ciclovia, como nessas vias que tem ciclovia, ciclofaixa, né? Tem ciclofaixa, a velocidade dos carros agora é obrigatório, tem radar no canto. Porque a senhora comentou da sua amiga do TCC, né? Que, sim. Em relação à mulher. Até mesmo lá em João Pessoa, você vê várias mulheres andando de patins, de bicicleta, sozinhas, tipo, é bem seguro lá. Se aqui em Natal fosse assim, tenho certeza que seria bem mais... não sei se... Acho que quem conhece o centro de São Paulo, assim, na Paulista, assim, a quantidade de gente de terra e gravata que passa ali nas ciclofaixas, como eles utilizam, né? De patinete, elétrico. Então, assim, é muito bacana isso aí, né? Então, falta realmente vontade, né? Assim, você tem uma cidade aqui que João Pessoa, né? É maravilhoso. Essas ideias, né? De fazer costeira livre, isso é bacana, né? Se fosse, porque talvez isso aí pode estimular as pessoas a andarem de bicicleta. Você começa assim no lazer, e vai ganhar confiança. Eu acho que eu venho da UFRN também, eu acho que já tinha começado na UFRN. Em vez de pegar o circular, ter bicicletas para alugar, levar sua aluna até a bicicleta. A UFRN já tinha que dar uma porque lá em João Pessoa, lá tem a bicicleta que é do Itaú, se eu não me engano. É, Itaú. Você fala, eu também faço isso, pega, sei lá, 1 hora, 2 horas, anda e devolve. Eu já pensava assim, eu só de bicicleta. Eu aluguei essa bicicleta no Itaú, cartão de crédito. E é tão baratinho que a pessoa ela nem sente, ela fica 1 hora andando, 2 horas, ela vê, como o Gil falou, você vê os passarinhos, até bom também que é na hora, aí você vê a praia, você vê as pessoas, você faz amizade. Tipo, aqui não tem isso. A Helena falou, né?
eu acho que primeiro, até respondendo aquela minha pergunta, né, uma das saídas são as iniciativas públicas, né, da administração pública, né, das secretarias, né, de mobilidade urbana, né, o poder público poder atuar, né. Outra iniciativa é a iniciativa popular, que a gente também comentou, né, das pessoas se mobilizarem. Mas tudo é muito complexo, né, e um depende do outro, um movimento depende do outro. Eu não consigo andar, por exemplo, eu escolho o caminho mais distante da minha casa para cá, porque é o caminho que tem as ciclofaixas. Eu evito andar nas ruas que não tem a faixa. Então eu evito mesmo. Então eu venho igual o carro vem, porque é mais distante, eu podia ficar andando vários caminhos, mas eu prefiro, por segurança, usar essas faixas. Então eu acho que uma iniciativa, né, pelo lazer, né, via costeira livre, ou então uma avenida determinado final de semana totalmente destinada, fechada para carro, né, a Paulista faz isso, Belo Horizonte faz isso, Recife, Fortaleza. Mas antigamente eu acho que tinha na via costeira, eles fechavam lá, não é mais tipo para ninguém. E então são iniciativas assim que eu acho que a cada momento a gente poderia ir. Porque a via costeira tem que ir de Deixar por dentro, que vai Não faz sentido você ficar andando de bicicleta e depois, né? E aí, assim, André colocou aqui a Pedra do Rosário, né, e a paisagem e a vista que a gente tem dali. Antes da pandemia, a gente fez, acho que foi o último evento, né, que teve assim, foi em dezembro, fizemos um ciclo histórico, né, saímos do campo Cidade Alta, do prédio da Libran, viemos até aqui esse prédio, em 2019, fomos e voltamos lá para a Pedra do Rosário, fizemos esse ciclo histórico com o apoio da prefeitura, pedalando. Foram 314 bicicletas. Temos pontos ali no pátio, né? Então esse evento. Então, foi um sábado. Não, foi um sábado. Sábado à tarde. Esse evento impactou em vários estudantes. Vários estudantes que moram no Alecrim, vinham de ônibus, passavam, demorava muitos estudantes. Demoravam, por exemplo, a vir em algumas aulas, André, porque não tinha a passagem. Mas morando no Alecrim, estudando na Rio Branco, 2 quilômetros e 200 metros. Eu moro então, 2,5 km de carro. E eles vinham de bicicleta. E os estudantes tinham bicicleta, eles começaram a vir depois desse evento. Então acho que pequenos eventos também, de iniciativa popular, podem ir aumentando um pouco da consciência, porque o que a gente precisa ganhar é a consciência. Com a consciência, a gente começa a solicitar, a reivindicar, né? Acho que isso é um caminho. Eu queria só complementar também, nesse evento que eu fiz, a gente participou junto com a STTU. Carlos Milhó é um funcionário da STTU, ele exerce uma função comissionada lá, que ele tem essa mobilidade, né? E aí ele é o cabeça, por exemplo, de análise das faixas, onde coloca as ciclofaixas. Foi ele um grupo que viabilizou em Natal a única possibilidade de ter ciclofaixa nas principais avenidas, por dentro de Moraes Salgado Filho, dividindo com ônibus, era a única possibilidade. Mas para isso, precisou fazer um treinamento com as empresas de ônibus. Então hoje é mais seguro andar de bicicleta na faixa compartilhada com ônibus do que sem a faixa compartilhada. Porque os ônibus respeitam muito mais as bicicletas do que os carros e motos, por exemplo. Carros e motos. Então, esse é um trabalho, uma iniciativa também que eu acho que é importante. Eu acho que agora, mais alguma pergunta? Eu queria fazer um dado, né, para finalizar aqui, estatístico, né, de um estudo que apontou em 2019 que num raio de 12 quilômetros de deslocamento nas cidades brasileiras, foram feitas em 18 cidades brasileiras. Num raio de 12 quilômetros de deslocamento, a velocidade do carro era de 18 km por hora, a velocidade do ônibus é de 16 km por hora e a da bicicleta é de 16 km por hora. Então, o resultado desse estudo, conclusão, que no raio de deslocamento de 12 km é mais vantagem você de bicicleta. Porque a velocidade média que você vai imprimir, você vai chegar em qualquer lugar ao mesmo tempo que a bicicleta. E um pouquinho antes do carro. E um pouquinho depois do carro. Deu exemplo em São Paulo, né? Eu trabalhava de 4 km de casa. Tiro de ônibus, eu demorava quase uma hora. Eu comecei de bicicleta 15, 20 minutos. Exatamente. E voltava de bicicleta. Eu estou nessa cidade, o pessoal está fazendo isso, morar perto do trabalho. Exato. O Dr. Luiz mostrou o Strava, né? Falou do Strava, né? Eu fui ver o Strava aqui no aplicativo.
Aí então lá tem as rotas que eu faço. Eu já estou com o Natal toda cortada assim no mapa, porque fica mostrando o percurso, né, quando você vai e grava. Então eu já analisei o estrada aqui, eu já cortei Natal inteira, sul, norte, leste, oeste, atravessei ponte já para ir para Riquinho, para ir para outro lugar. Só uma pergunta para estimular a pessoa. Aqui na Nova tem aqueles grupos que é bicicleta, que aí é tipo tudo, que aí vai com você começar a andar na bicicleta. Inclusive, tem muitos mesmo. Meu amigo faz parte desse projeto. Tem muitos mesmo, André. Eu estou no grupo de WhatsApp e também sou membro da associação, da ACIM, né? Associação de Ciclismo do Rio Grande do Norte. Eu pago lá anualmente uma contribuição para ajudar mesmo, né? Cada vez mais essas associações coletivas precisam ser ajudadas, apoiadas. E lá no grupo tem uma pessoa chamada, agora esqueci o nome dele, mas ele desenvolve um projeto que ele é nacional, chamado Bike Anjo. Aqui em Natal ele é o coordenador, funciona na UFRN, ensina pessoas, né, que nunca andaram de bicicleta a andar de bicicleta. Então é legal. Então esse grupo mesmo, lá no WhatsApp, eles se encontram, tem sempre parceiro. Semana passada eu fui um parceiro deles, né, de bicicleta. Então tem essa campanha, esse projeto de ensinar a bicicleta. Aí ensina não só na bicicleta, mas compreender as leis de trânsito, como o ciclista se comportar. Eu fico indignado vendo ciclista passando sinal vermelho. Eu fico. Porque é morte, né? É você ir para o suicídio. Porque as pessoas já não respeitam com todas as sinalizações. Você imagina você, não vem carro não, vou passar aqui no sinal vermelho. Para mim é suicídio. Já falo sobre isso. Pronto, eu ando muito na minha postura, assim, depois da Ponta Negra, é muito a minha postura. Eu vejo que o ciclista não usa Não, ciclovia. na ciclofaixa. Eles não usam, né? Eles andam na pista. Aí eu nunca, assim, isso é triste. Eu queria que você comentasse sobre isso. Isso é errado, né? Não, então, o Código de Trânsito diz o seguinte: tendo duas faixas, uma avenida, uma rua tendo duas faixas de carro, né? O ciclista deve andar na faixa da direita. Ok. Tendo uma faixa, o ciclista deve andar à direita dessa faixa, a 1 metro do meio-fio, né? Do canteiro. Então, isso. Tendo uma ciclovia, não diz lá que tem que andar na ciclovia. Não é obrigatório. Mas, na minha percepção, enquanto bom senso, a pessoa está deixando de usar. Desrespeitando até uma conquista, né? Um grupo de pessoas. Tem página no Instagram, Vai que anjo Natal, eu sigo lá. Tem uma senhorinha que foi a maior propaganda do projeto, que ela tinha 70 anos de idade. Nunca tinha andado de bicicleta, mas sempre quis andar de bicicleta. Ela aprendeu a andar de bicicleta em 3 meses, aos 70 anos de idade. Aí é uma propaganda que eles fazem, muito legal. Ela disse que quando era jovem, né, queria andar, mas casou, não sei o quê, foi ter filho, foi cuidar de filho, nunca que foi possível. Aí aos 70 anos ela não desistiu do sonho de aprender a andar de bicicleta. A bicicleta tem isso, né? Eu acho que encerramos, que Gil já está dando entrevista para a Globo, para a TV, para a Qual é a relação da bicicleta com o destacamento? A verdade é que quando você anda de bicicleta, isso permite que você visualize, que você tenha contato com o patrimônio, que às vezes você passa de carro, passa de ônibus e você nunca percebe, quando percebe você não chega a perceber os detalhes. Por exemplo, você passar numa rua, tem um calçamento antigo, você passa de carro, você passa de bicicleta, você vai ter uma relação completamente diferente. Mas os pais não conseguem ver o estado, eles dão suporte para a bicicleta. O patrimônio assim, está ali à disposição para ser apreciado, né? A gente precisaria, na nossa cidade, como em várias outras cidades brasileiras, uma melhor condição para você andar de bicicleta, né? Você tem ciclovias, você tem sinalização, você tem essa cultura mesmo da cidade, das pessoas andarem de bicicleta, tanto para quem anda, como para quem está no carro, no ônibus, respeitar os seguintes. Pronto, acabou? O objetivo desse evento é incentivar as pessoas que de bicicleta, elas podem se transformar num instrumento bem mais acessível do que é hoje. Por exemplo, você vai subir uma ladeira, você tem dificuldade, e aí a bicicleta elétrica favorece. E aí, qual a conexão com o patrimônio cultural? É que através das bicicletas a gente tem mais sensibilidade do organizador de observar e sentir o ambiente que está ao nosso redor. Então, a sugestão é você, além de ocupar os espaços, além de você fazer aquilo que você tem que fazer, seja fazer, seja o estudo ou o trabalho, você ter uma ferramenta que facilite, por exemplo, na subida, ela se transforma como se você estivesse pedalando na reta, no plano.
e você precisa de chegar num lugar sem suar, você usa a bicicleta elétrica, vai lá sem pedalar, na volta para casa, que você pode suar e você coloca toda a sua energia. Então, você tem a bicicleta elétrica como um instrumento que pode facilitar a sua vida no dia a dia, na prática de exercício, na ocupação de capacidade, e assim isso melhor. Qual é o custo-benefício? O custo-benefício é muito significativo, porque depois de uma vez comprado, porque o gasto inicial é um gasto grande, você tem uma economia gigantesca. Por exemplo, na minha vida, eu vim todo dia de Neópolis até aqui as Rocas, eu economizei de moto, se eu fosse vir de moto, indo de bicicleta elétrica, 500 litros de gasolina. Ou seja, deixei de queimar 500 litros de gasolina e a bateria está lá. Eu botei na carga, carreguei um carregador quase um pouquinho mais complexo que o celular, como se eu tivesse 3 carregadores de celular, por exemplo. Então, um gasto de energia muito pequeno em casa e a economia, se fosse de ônibus, mais de R$2.000 de ônibus. Se fosse de carro, mais de 1.500 litros de combustível, tirando o desgaste do motor, desgaste dos pneus, óleos. Então, há uma praticidade, uma melhoria de saúde e uma economia ao mesmo tempo.